a história de um homem, Zaqueu, que tinha um desejo de saber quem era Jesus. Por causa da sua pequena estatura, Zaqueu sabia que a multidão seria um impedimento para que ele visse Jesus. Então ele observou qual seria o caminho em que Jesus passaria, correu à sua frente, subiu em uma árvore. Dali de cima ele teria um ângulo de visão favorável. Poderia ver Jesus por sobre os homens que o cercavam. Se ele ficasse no mesmo patamar de todos que cercavam Jesus, ele só veria a multidão, mas não veria Jesus. No mesmo nível da multidão, ele só veria o homem, mas não veria Jesus. Então era necessário que Zaqueu se colocasse em um patamar superior ao da multidão. Somente assim ele veria o Mestre. Mas, afinal, quem é essa multidão em torno de Jesus? Ao redor de Jesus estão os seus discípulos, é claro. Esses certamente ficam até mais próximos dele. Mas ao redor de Jesus não estão somente os discípulos. Em torno de Jesus há muitas pessoas que andam em busca da satisfação dos seus interesses pessoais. Pelo que eu percebo, amados, o neo-evangelho ele busca pessoas gananciosas, pessoas capazes de dar até o último centavo de suas carteiras, porque eles querem receber 100 vezes mais. Não estão dando porque estão dispostos a ver o benefício destinado a terceiros, mas porque querem ver o seu próprio sucesso acontecer. Se os pregadores deste evangelho não lhe garantissem, em nome de Deus, o retorno ampliado de suas ofertas, eles não dariam nem um centavo para a manutenção da igreja, dos seus trabalhos sociais. Infelizmente, com base nesse neo-evangelho, o homem ele não se volta para Deus e nem para o seu semelhante. Essa é a geração do umbigo, o homem voltado para o seu próprio umbigo. Por isso, irmãos, estamos sendo pisados pelos escarnecedores que nos apontam os diversos escândalos envolvendo pastores e líderes evangélicos. Vocês sabem disso. Está na televisão, na mídia. Nós estamos sendo pisados porque o próprio Senhor Jesus já tinha nos advertido que se nós, como sal da terra, nós perdêssemos o nosso sabor, nós só serviríamos para ser pisados pelos homens. É o que está acontecendo. A nossa influência nesse mundo, em defesa da moral, dos princípios, dos valores e da salvação de Deus, ela tem sido inexpressiva. Quem quer viver o evangelho genuíno é ridicularizado pelos proprietários das grandes igrejas. Eles escarnecem de nós e dizem que a nossa pequenez é a prova de que Deus não está conosco. Enquanto isso, a multidão que enche as igrejas, essas igrejas, ela mas parece descomprometida com o ensino de Jesus. Olha, observe, poucos já leram toda a Bíblia. Faça um teste, pergunte e você vai ver. São pessoas que anunciam milagres de toda sorte, mas que não mudam seu mau caráter. Continuam sendo desonestas em seus negócios, buscando levar vantagem em tudo, praticando injustiça, alimentando a avareza, continuam mantendo relações sexuais fora do casamento, fornicando, adulterando, mantendo uma vida impura. Impura que eu digo segundo a moral de Deus, porque segundo os costumes deste nosso tempo está tudo certo. Essa multidão ela é formada por muitas pessoas que fazem discursos sobre o amor de Jesus, mas elas não estão dispostas a fazer o menor esforço por amor a Jesus. Elas não estão dispostas a deixar o pecado. Se isso exigir uma negação de si mesmos, elas estão fora. Eu conheço, queridos, pastores que se separaram de suas esposas, mas ainda estão habitualmente nos púlpitos das igrejas, falando do amor de Jesus pelo homem, enquanto eles mesmos, com os seus próprios testemunhos, transmitem outra mensagem, a mensagem do amor a si mesmos, uma vez que eles foram incapazes de amar até o fim as suas próprias esposas. Não foi isso que Jesus ensinou. E também não é esse o testemunho de Jesus. Jesus, ao contrário, por sua amada noiva, a igreja, ele se doou até o fim. Não desistiu dela. Lutou até a sua última gota de sangue. Multidão.
Essa multidão impede a visão daqueles que querem conhecer Jesus. Fazem como os fariseus faziam. E Jesus disse que eles não entram e dificultam o acesso daqueles que querem entrar, com seus testemunhos, com seus escândalos, com seu modo de vida. Infelizmente, olharmos do lado de fora, se estivermos distantes e no mesmo patamar dessa multidão, nós só vamos ver os homens e não veremos e não saberemos quem Jesus realmente é, qual é a sua mensagem. No nível da multidão, nós vamos ter as mais variadas e erradas impressões sobre Jesus. Nesse nível, nós ficamos decepcionados com as atitudes das pessoas. É por isso que, se você realmente quer conhecer Jesus, você tem que subir, como Zaqueu, em uma árvore, para ter uma vista de cima. Você tem que se elevar acima da multidão, desta multidão. Isso exige, é claro, um pouquinho mais de esforço. Exige que façamos mais do que as pessoas normalmente têm feito. Exige muitas vezes que nós, ainda que estejamos sós, e não com a maioria na nossa busca pessoal, nós fixemos os olhos em Jesus e não nas pessoas que estão ao seu redor. Bom, querido, apesar disso, você está disposto a se esforçar para conhecer verdadeiramente quem é Jesus? Qual é o seu propósito? Qual é a razão pela qual você um dia foi atraído por Jesus? Se você realmente quer conhecê-lo, a minha sugestão é que você faça como Zaqueu. Primeiro, ele foi até onde sabia que Jesus estaria passando. Do mesmo modo, você tem que sair do conforto do seu comodismo e ir até onde Jesus está. Na igreja. Mas lá tem uma multidão de pessoas com um péssimo testemunho? Tem sim. Elas estão lá, em todo lugar, em todas as igrejas, sem exceção. Mas nós precisamos nos dispor a ir e a nos colocarmos um pouquinho acima para poder enxergar Jesus, sem olhar para essas pessoas que não são discípulos de Jesus. Em outras palavras, você tem que sair da sua casa e ir fazer um esforço para buscar o Senhor Jesus. Segundo lugar, se você se aproximar de Jesus, coloque-se numa condição superior. Se as pessoas, elas que estão ao redor de Jesus, falam de milagres, mas elas não oram, elas não buscam, elas não jejuam, faça diferente. Na prática, isso significa que você não deve se contentar e ficar no mesmo nível que a maioria dos crentes que lotam essas igrejas. Crentes que muitas vezes não leem a Bíblia. E quando leem buscando textos que confirmem seus interesses materialistas. Não querem ser confrontados com a vontade de Deus, que aponta para o pecado e a sua avareza. Esses crentes, eles quando jejuam, eles não jejuam para buscar a santificação, mas para buscar vitórias pessoais. Jejuam para poder abrir a porta do emprego, para comprar o carro, para fazer o negócio, mas não jejuam para santificar suas vidas. E quando eles evangelizam, eles não fazem isso para encher o céu de homens arrependidos, mas eles fazem isso para encher as suas células, suas igrejas, de pessoas que estejam ali se submetendo às suas estratégias de cooptação de pessoas para se alinhar aos seus mesmos propósitos. É isso mesmo, amado. Se você realmente quer conhecer quem é Jesus, você tem que sair da mediocridade espiritual que está aí nesse mundo. Esforce-se. Eleve-se a um patamar espiritual, crie o hábito da oração, da leitura da palavra de Deus, faça jejuns para a sua santificação, evangelize por amor àqueles que estão perdidos sem Deus no mundo. Se disponha a realizar o serviço do Mestre Jesus. Você vai ver que vale a pena. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Ele se esforçou, correu, subiu na árvore, saiu do seu comodismo, esquivou-se da multidão, e quando ele menos esperava, Jesus parou todas aquelas pessoas e direcionou a ele uma especial atenção. Jesus o chamou pelo nome, mostrou que conhecia os seus segredos, mostrou que percebeu o seu esforço. E naquele dia Zaqueu experimentou algo que outras pessoas nunca haviam experimentado.
Jesus não curou enfermidade nenhuma de Zaqueu. Não prometeu a ele nenhuma prosperidade, não disse que abriria a porta de um novo emprego, nem disse que ele seria promovido na sua carreira publicana. Mas Jesus mudou o caráter de Zaqueu. Jesus supriu de tal modo o vazio do coração de Zaqueu que a partir daquele dia ele não estava mais disposto a levar a mesma vida desonesta que ele levava antes. O arrependimento do seu pecado logo se manifestou e ele declarou ali diante de todos que restituiria 4 vezes mais a todos aqueles que ele havia defraudado. Naquele momento, Zaqueu mostrou que a sua preocupação já não era mais com o acúmulo de riquezas nesta terra, mas com a justiça segundo os valores de Deus, mesmo que isso lhe custasse uma baixa financeira considerável. O alvo de Zaqueu, a partir daquele momento, mudou completamente. Seus valores agora eram outros, não mais coincidiam com os valores daquela sociedade materialista. E foi esse Zaqueu que Jesus declarou, foi a ele que Jesus declarou a sua salvação. Hoje entrou salvação nesta casa. E você? Qual é o seu interesse em Jesus? Você quer apenas bênçãos materiais? Ou você quer estar em paz com Deus e a seu serviço? Se submetendo a Ele, aceitando a sua palavra, ainda que ela seja dura, mudando muitas vezes o seu comportamento, suas atitudes, se voltando de fato para Deus com contrição e arrependimento. Se você deseja isso, você precisa se esforçar um pouquinho mais. Sair do comodismo, corra para onde Jesus está, eleve-se acima da multidão, não se preocupe com o que a maioria cristã está fazendo. Não se escandalize, não volte para trás. Mesmo que seu esforço seja solitário, você vai receber uma especial atenção de Jesus, que sabe qual é o propósito do seu coração. Ele sonda os nossos corações. E é nessa busca que o próprio Jesus vai se aproximar de sua vida e de sua casa. E Jesus, ao entrar na intimidade, na nossa intimidade, certamente nos conduz a um arrependimento sincero. Muda os nossos valores, que não são os mesmos da cultura em que nós vivemos, nem mesmo da multidão que está ao redor de Jesus. Isso vale a pena, irmãos. Vale a pena. Que Deus abençoe a sua vida.